Olá, cursistas! Eu espero que todos vocês estejam bem. Antes de iniciar propriamente a nossa videoaula, eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês pelo afinco, pela dedicação que vocês tiveram na realização da nossa prova bimestral, tá? Eu espero que vocês continuem com esse mesmo ânimo, com essa mesma energia para essa última metade do semestre, né, o segundo bimestre, e que todos vocês possam ser vitoriosos, saírem exitosos desse semestre, obtendo a aprovação de vocês. Né? E eu espero também que vocês consigam extrair o maior número de conhecimentos possíveis, não só do material da plataforma, como também das nossas videoaulas, tá? Então, vamos para a continuação da unidade 1, né, do módulo 1. Quais são os conteúdos, né, que nós vamos ver agora? As funções da linguagem, elementos da comunicação, oralidade escrita e tipos de variação linguística, tá? Então, vamos fazer um condensado de todos esses conteúdos. Por mais que nós já tenhamos feito a nossa prova do módulo 1, né, das unidades do módulo 1, eu não posso deixar de falar, de mencionar todos esses assuntos, porque eles são de grande relevância, tá? Então, são assuntos que vão auxiliar vocês na vida escolar, na vida acadêmica, são assuntos muito importantes e pertinentes ao estudo da língua portuguesa. Então, por esse motivo, nós daremos sequência a todo esse conteúdo, tá? Além disso, muitos colegas, muitos de vocês ainda não terminaram as atividades do módulo 1, então essa aula vai dar esse subsídio a vocês para que vocês terminem, completem os exercícios da plataforma. Então, para iniciar, nós vamos falar das funções da linguagem, né? Nós já vimos o que é língua, o que é linguagem, e agora nós vamos tratar das funções da linguagem e quais são os elementos, né, da comunicação. O que é necessário, quais são as partes constituintes para que se haja comunicação. Então, o que nós precisamos, né? Nós precisamos do emissor, que é o locutor ou falante, então é aquele que fala, né? Todo ato comunicativo, a gente precisa de mais de uma pessoa, porque se só apenas eu falando, eu tenho um monólogo. Então, precisa-se ter quem fala, né, o emissor, o locutor ou falante. Nós precisamos de um receptor, que é aquele que vai ouvir a mensagem, né, que vai decodificar aquela mensagem. Nós precisamos da mensagem, nós precisamos também do código, né? O código, no caso, é a nossa língua. Mensagem é aquilo que vai ser dito através da nossa língua, tá? Então, é um esqueminha simples, um esquema fácil. Então, os principais elementos da comunicação são esses, tá? E lá na nossa apostila, nós temos um esqueminha com todas as partes bem delimitadas, tá? Mas as principais partes são essas aqui. Depois vocês olhem lá com atenção, tem um esqueminha bem organizadinho lá na apostila de vocês, tá? Falando a respeito disso. Então, nós temos da comunicação, como eu disse, algumas funções, né? Então, a língua ela pode ter uma função referencial ou denotativa, que é muito comum em notícias, reportagens. Nós temos a função poético-literária, né? Que é muito comum em poesias, né? Que traz essa questão da expressividade, da subjetividade. Nós temos a função emotiva ou expressiva. Nós temos a função metalinguística, né? Quando a gente fala em metalinguagem, a gente está falando da própria língua. Nós temos a função conativa ou apelativa, que é uma função muito comum em propagandas, em anúncios publicitários, tá? Então, a língua ela é utilizada, né, nesse esqueminha aqui, que eu falei para vocês, e que está ainda melhor explicitado lá na apostila. Então, ela se organiza dessa maneira, né? Tem que ter uma pessoa que fale, uma pessoa, no mínimo, uma pessoa que ouça, para que haja esse ato comunicativo, né? E ela tem essas funções aqui, né? Que são as funções da linguagem. E que cada uma vai subsidiar um certo intuito, uma certa intencionalidade daquele que fala, né? A questão da oralidade e da escrita, né? Então, é uma questão que não tem muito segredo, está bem explicitado lá no nosso material. Então, nós usamos a língua, né, de maneira oral, quando nós falamos, em diversos contextos sociais, em diversos contextos, muitas vezes religiosos, ideológicos,
E nós temos também a expressão escrita, né, que é muito importante e que ganhou um papel de destaque fundamental na evolução humana, né, a escrita, depois que a escrita foi consolidada, depois que a escrita foi inventada. Então, a sociedade ela se desenvolveu muito, né? Nós passamos a ter uma nova visão sobre várias coisas, nós passamos a armazenar conhecimentos, né? A transmitir informações de uma maneira com a tecnologia muito maior, né? Com o advento da escrita. Uma outra questão que nós temos lá no conteúdo de vocês é a questão da variação linguística, que é um assunto bem gostoso de ser estudado, muito interessante. Eu vou falar por alto também, porque o meu tempo na videoaula é bastante escasso, então depois vocês tendo dúvidas sobre qualquer um desses assuntos, ou querendo aprofundar melhor, né, vocês vão pesquisar, vocês vão me procurar, e para nós discutirmos melhor esses assuntos, tá? Também é muito importante que vocês deixem lá no fórum de discussões as dúvidas de vocês, os questionamentos, tá? Para nós nos aprofundarmos mais sobre essas temáticas, porque o período que nós temos para gravar as videoaulas, ele é bastante extenso, tá? Então, para que não fique um vídeo cansativo, demasiadamente longo, a gente opta por fazer videoaulas mais curtas. Mas nada que impeça vocês de entrar em contato com os professores para nós nos conectarmos mais ao tema, né? Então, a variação linguística, como eu havia dito, é um assunto muito legal e que a gente vivencia, né? A cidade de Caldas Novas, por exemplo, nós temos muitos imigrantes. Então, a gente se depara com várias maneiras de falar, né? E é sempre necessário que nós voltemos o nosso olhar para esse assunto com muito respeito, né? Então, sem fazer crítica, né, ao falar de ninguém, mas, assim, olhar com carinho, pensar na multiplicidade da nossa língua portuguesa, né, no quanto a nossa língua é bela, no quanto ela se apresenta de variadas formas. E a variedade linguística, a variação linguística, ela é uma grande riqueza, né, uma grande riqueza nacional. Então, esses falares diferentes devem ser sempre respeitados, tá? A gente tem aí na apostila, eu não vou colocar aquelas definições imensas, né? Depois vocês vão ler lá na apostila, tá muito bem explicado. Nós temos a variedade regional ou geográfica, que representa aí os diversos falares, né, das regiões do Brasil. Então, nós moramos num país de dimensões continentais, então a riqueza linguística, a variedade linguística é muito grande, né? A apostila traz o exemplo do pão francês, né? Aqui é um pão francês para nós. É carequinha na região norte, cacetinho no Rio Grande do Sul, carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro, carcaça ou cacete em Portugal e pistole na França, né? Então, são alguns exemplos aí de variação. Mas, por exemplo, lembrando de uma outra palavra também que me veio à mente aqui, o biscoito de goma. Eu conheço a peta para os meus familiares aqui na região onde eu nasci, como biscoito de goma, né? E para algumas pessoas já é peta, né? Que é muito comum também essa palavra, e até pipoca. Eu já ouvi, tem uma amiga minha que chama aquele biscoito de pipoca, e eu nunca tinha ouvido, né? E é muito interessante. No meio social que ela vive, no meio dos falantes com os quais ela convive, aquele biscoito é chamado de pipoca, né? E é diferente daquilo que a gente conhece, né? Pode ser que muitos de vocês também conheçam aquele biscoito como pipoca. Outro exemplo que eu trouxe aqui, que é bem humorado, né? É o causo mineiro. Vou ler rapidamente aqui, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer a entonação de maneira adequada, mas para vocês acompanharem. Tá bem pequenininha a letra e fala dessa questão, né? Trata dessa questão, esse caos aqui, de uma maneira bem humorada, mostrando as variações linguísticas do nosso país. Sá passado, era setembro. Tava eu na cozinha, tomando um pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com macho de tomate, para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto. Quando vi um barulho vim de dentro
vim de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha pra assar. O forno esquentou, o milho estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber Dom Covim, não cotou, proncovô. Ó pra você ver que loucura. Então, assim, explorando, né, esse falar mineiro, que é até muito parecido com o nosso falar, né, o falar do goiano. A gente também usa muito esse vocábulo trem, né? Olha que trem doido, que trem engraçado. A gente sempre usa muito essa palavra, né? E sempre, como eu disse, pensar nessas variedades com muito respeito, né? Aqui ele trata de uma maneira bem humorada, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente fala de variedade linguística, tá? Nós temos também a variedade estilística. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, aqui a gente vê um homem, né, engravatado, um personagem engravatado e um surfista. Os dois estão aí com as pranchas de surf na mão. E esse tipo de variedade faz menção aos estilos, né, de falar diferentes aí. E nós temos também a variedade histórica, né, chamada de variação diacrônica. É a variação de linguagem ao longo do tempo através das sucessivas gerações de falantes. Observe-se em português. Então é bem interessante, né, o caso do você aí. Começou lá no português colonial. Vossa mercê, vós mercê, mercê. No português atual. Você, você, se. Então, a gente tem aí uma diminuição do vocábulo, né, que era bem mais extenso. E também olhar essa questão não no sentido de crítica, mas é como os vocábulos, né, como a língua sofre mutações, como ela é atravessada pelo tempo, né, pelos processos históricos, pelos processos sociais, pelos processos culturais, tá? Eu trouxe para terminar a nossa aula de hoje uma frase do Immanuel Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Um abraço a todos, obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.